Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo dar uma olhada no tema da nossa aula. Nosso objeto de conhecimento da aula 13, Humanismo, uma nova visão de ser humano e de mundo. E o detalhamento, a estrutura do movimento renascentista, características do humanismo e do renascimento. Vamos então à nossa aula. E olhem só que novidade, observem bem esse nosso maravilhoso cenário. Nós estamos aqui diante de um templo da antiguidade clássica, mostrando, toda a sua imponência. Mas por que estamos aqui na antiguidade clássica se nós vamos falar do Renascimento? Então, para a gente entender isso, vamos lá para o conceito de Renascimento? O Renascimento ele foi um movimento cultural, artístico, científico e filosófico que teve origem na Itália no final da Idade Média, ali por volta do século XIV, e se estendeu até o século XVII. E nós estamos diante desse cenário porque o Renascimento ele vai buscar o conhecimento que foi construído lá na Antiguidade Clássica, entre gregos e romanos, e que foi deixado de lado durante o período medieval. Então, ele é fortemente impulsionado e influenciado pelas ideias que foram transmitidas ou veiculadas, ou melhor, produzidas durante a Antiguidade Clássica. E que ideias são essas? Vamos lá pontuá-las? Nós temos, então, o humanismo, que, em termos gerais, essa corrente reflete a ênfase no valor do ser humano. O humanismo enfatiza a importância do ser humano, sua razão e sua capacidade criativa. Então, o humanismo ele vai ser uma das bases do Renascimento, representando a valorização do ser humano e de sua capacidade intelectual e criativa, inspirado em textos lá da Grécia e da Roma Antiga. Essa corrente filosófica incentivou o estudo das humanidades, a literatura, história, filosofia, por exemplo, e questionou a visão teocêntrica da Idade Média, colocando o homem como centro do conhecimento e da criação. Então, um dos símbolos do humanismo a gente traz para vocês agora, que é o homem vitruviano, certo? Isso aqui é um esboço da obra de Leonardo da Vinci do finalzinho do século XV. Então, o homem vitruviano, ele vai ser imbuído dessa ideia antropocêntrica, com o homem no centro do mundo, no centro do universo, e essa visão humanista. Então, trazendo essa reflexão de que o ser humano agora ele ganha um destaque maior. E Leonardo da Vinci ele é conhecido como um dos principais expoentes desse movimento. Ele busca trazer essa ideia de que o corpo humano ele é matematicamente perfeito, proporcional. Então, ele representa fortemente uma dessas características do humanismo. Outro ponto relevante para a gente abordar a respeito do Renascimento é em relação ao hedonismo. O hedonismo é uma filosofia de origem grega e está ligada ao prazer como meio de obter a felicidade, a valorização da vida, dos prazeres sensoriais e do corpo. E uma das obras que representa bem o humanismo está na literatura, é o Decameron de Boccaccio. Então, essa corrente filosófica que surge lá na Grécia Antiga, que tem como princípio central a busca pelo prazer, pelo caminho para a felicidade. Dentro dessa perspectiva, há uma valorização da vida, das experiências sensoriais e do corpo. E ela contrasta bastante com doutrinas que enfatizavam a renúncia
ou sofrimento, né, como meios de alcançar a realização pessoal. E aí a gente trouxe esse exemplo de Decameron, que na literatura essa visão hedonista, ela pode ser muito bem observada nessa obra, que foi escrita ali no século XIV, que era um conjunto de 100 novelas que apresentavam histórias que exploravam o amor, o desejo e a inteligência humana, num contexto ali da peste negra. Então essa obra, ela reflete uma valorização dos prazeres mundanos e uma visão mais leve e bem-humorada da vida, características que se aproximam bastante desse movimento hedonista, no momento em que a Europa passava por uma grande crise ali com a peste negra. Outro princípio bastante importante também desse movimento é o individualismo, onde houve uma ênfase no indivíduo, em sua capacidade única e em seu potencial para realizar grandes feitos, a valorização do talento e do trabalho individual. Isso é importante porque durante o período medieval, os artistas, em sua maioria, eles não chegavam a assinar as suas obras, porque havia um consenso de que o dom daquele artista não vinha dele, vinha de Deus. Portanto, somente Deus poderia ser celebrado com aquela obra. Então, com os renascentistas, não, eles vão valorizar as capacidades humanas, o que o indivíduo tem de melhor, qual é o potencial desse indivíduo vai ser valorizado. Outra característica desse período vai ser o racionalismo e o cientificismo, onde houve um aumento do interesse pela razão e pela observação direta da natureza. Os renascentistas acreditavam na capacidade da razão humana para compreender o mundo e resolver problemas. Então, a gente vai ver aqui essa ênfase, esse estímulo ao pensamento racional. E essa ideia de que, ao observar a natureza, o ser humano, dotado de sua capacidade, ele tem condições para pensar de forma racional e resolver alguns problemas, e entender como o funcionamento das coisas. E a gente tem como um dos expoentes desse movimento René Descartes. Ele enfatizou a importância da razão e da dedução lógica como caminhos para alcançar o conhecimento seguro e indubitável. O que ele queria dizer? Ele estimulava o questionamento a crenças que estavam muito bem fundamentadas, ou melhor, sacramentadas na sociedade. Então, se a igreja dizia determinada coisa, ele vai dizer assim, não, vamos pensar, então vamos questionar. Então, a partir desse questionamento, a partir de uma reflexão racional, o ser humano teria condições de chegar a respostas indubitáveis, certo? Ao conhecimento seguro. Outro expoente desse pensamento a gente observa em John Locke, que defendia a ideia de que as ideias são adquiridas por meio da observação e da experimentação. Então, o empirismo é uma abordagem filosófica e epistemológica que enfatiza a importância da experiência sensorial e da observação direta como fonte primária do conhecimento. Então, percebam o estímulo que esses intelectuais eles vão dar a observar algo, determinada coisa, refletir sobre ela e, a partir dali, você deduzir algo, você tirar algum conhecimento sobre determinado objeto ou determinado assunto. E aí a gente vai ver a ênfase ao cientificismo, onde os intelectuais do Renascimento procuravam compreender o universo através da observação, da experimentação, através dos cálculos, através da adoção de métodos e rigor científico. Então, a partir dessas abordagens, eles efetuaram diversas descobertas e introduziram inovações técnicas significativas.
Então, a partir do momento em que eles rompem com aquela visão medieval, baseada na autoridade apenas ali da igreja, e eles passaram a buscar explicações para os fenômenos naturais por meio da razão e da experiência. Esse período, então, ele foi marcado por uma valorização da observação direta da natureza, da experimentação e do uso de cálculos matemáticos na tentativa de compreender o universo. E a partir daí, né, toda essa metodologia resultou em importantes descobertas e avanços técnicos que nós vamos observar um pouco mais à frente. Mas uma das invenções que ajudou a revolucionar todo o conhecimento ali do período foi a imprensa de Gutenberg, que era uma máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão Johannes Gutenberg lá no século XV. E ela contribuiu para a difusão do conhecimento, na medida em que favoreceu a multiplicação de livros, possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a obras literárias, científicas e filosóficas. E aí que a gente vai ver surgir bibliotecas particulares e universitárias, aumentando a circulação de ideias, porque até então, quem tinha o domínio sobre esse conhecimento era a Igreja Católica. Também vai ser fundamental para a propagação das ideias renascentistas, porque os textos desses humanistas, desses intelectuais, eles passaram a ter uma ampla distribuição. Então, essas ideias renascentistas, elas se espalharam pela Itália, se espalharam para outros países por meio da imprensa de Gutenberg. Também facilitou a padronização da linguagem, já que a impressão ajudou na consolidação das línguas nacionais, reduzindo a influência do latim. Então, o primeiro grande livro impresso foi a Bíblia ali por Gutenberg, em latim. Mas logo começaram a surgir traduções em línguas vernáculas, ou seja, em outros idiomas. Houve também o estímulo à produção literária. Com uma maior demanda por livros, houve um crescimento do número de escritores e estudiosos que publicavam suas obras. Então, o conhecimento, ele deixou de ser um privilégio exclusivo ali do clero e da nobreza e passou a ter maior circulação entre outras camadas da sociedade. E também possibilitou o desenvolvimento da crítica e do debate, uma vez que a facilidade de publicação e o surgimento da imprensa escrita e dos panfletos permitiram com que debates políticos e científicos eles fossem divulgados. Inclusive, a reforma protestante, que vai ocorrer ali a partir de 1517, ela foi impulsionada pela imprensa, pois Martinho Lutero pôde divulgar suas críticas à Igreja Católica com a invenção ali da imprensa. E aí a gente traz para vocês uma imagem de como era o funcionamento da imprensa de Gutenberg. Então, o funcionamento dessa prensa tipográfica ela pode ser explicado em alguns passos. A gente observa aqui, né, uma espécie de galpão, e ali a composição do texto. Primeiro, as letras móveis de metal elas eram organizadas em uma moldura para formar as palavras e frases do texto que seria impresso. Então, era aplicado uma tinta, depois havia o posicionamento adequado do papel, e aí ocorria a prensa, a pressão ali da prensa, porque a alavanca da prensa era acionada, pressionando o papel contra os tipos, contra as letras e transferindo a tinta para a folha. E aí eles colocavam a folha para secar, né? E quando esse processo estava todo concluído,
havia a junção dessas folhas e a formação dos livros ou dos panfletos. Então, a prensa de Gutenberg ela funcionava dessa forma. Bem rudimentar, como a gente pode ver, né, de acordo com os padrões atuais, mas ela foi fundamental, pois ela ajudou em toda essa difusão do conhecimento ali na época renascentista. E já que nós estamos falando, né, sobre alguns avanços técnicos, sobre avanços científicos, vamos agora abordar alguns dos principais cientistas daquele período. A gente trouxe aqui para vocês Nicolau Copérnico. Ele que foi um astrônomo polonês, ele desafiou a teoria geocêntrica proposta por Ptolomeu e que era sustentada pela Igreja Católica. Essa teoria, ela afirmava que a Terra ela ocupava o centro do universo. Então, Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, que postulava que o Sol era o ponto central, com a Terra e os outros planetas orbitando ao seu redor. Então, para a gente entender melhor essa dinâmica, a gente trouxe aqui para vocês as duas teorias. Vamos observar a teoria geocêntrica. Então, de acordo com o geocentrismo, a Terra ela ocupava ali a posição central no universo e o Sol e os outros astros eles orbitavam ao redor da Terra. Essa era uma teoria que ela era confirmada pela Igreja Católica. Então, quando Nicolau Copérnico traz uma nova teoria através da observação, ele vai entender que, na verdade, não é assim que funciona, que, na verdade, ocorre o heliocentrismo. Vamos observá-lo. Então, o heliocentrismo, ele diz o contrário. Ele diz que é o Sol que está ali no centro do nosso sistema e a Terra e os demais astros, eles que orbitam ao redor ao redor do Sol. Então, essa teoria ela vai revolucionar o conhecimento científico a respeito dos astros. E como a teoria anterior à geocêntrica era algo que era postulado ali pela Igreja Católica, defendida pela Igreja Católica por muito tempo, a Igreja não vai aceitar a proposição de uma nova teoria. E ela vai acabar perseguindo todos aqueles que defendiam a teoria heliocêntrica. Outro importante cientista do período, Johannes Kepler, ele que era um astrônomo e matemático alemão, ele é considerado o pai da astrofísica. Ele revelou que os planetas seguem órbitas elípticas, contrariando a crença anterior em órbitas circulares. Além disso, ele formulou princípios que descrevem o movimento dos planetas. Então, ele vai utilizar aquela ideia desenvolvida ali por Nicolau Copérnico e ela vai aprimorá-la, né? Ele vai refinar o modelo heliocêntrico ao demonstrar que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares, como era defendido anteriormente. E aí nós temos Galileu Galilei, astrônomo, matemático, físico e filósofo italiano. Ele melhorou a luneta, que era um instrumento que possibilitou a descoberta das luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Suas observações serviram para validar a teoria heliocêntrica proposta por Copérnico. No entanto, como a gente já mencionou, ele foi perseguido e condenado por heresia pela Igreja Católica ao defender essa teoria. As teorias de Galileu só foram formalmente aceitas pela Igreja no século XX. Olha aí, lá do século XVII, apenas no século XX, a Igreja Católica ela vai aceitar formalmente as teorias de Galileu lá em 1992, pelo Papa João Paulo II. Então,
ele enfrentou a oposição da igreja, né, que via o heliocentrismo como herético, já que ele contrapunha as interpretações que a igreja tinha até então da Bíblia, certo? Vamos falar agora sobre, ainda nessa pegada científica, entrando no cientificismo, no campo da medicina e da anatomia, que também se desenvolveram bastante nesse período. A medicina e a anatomia também experimentaram um notável avanço. Pesquisas realizadas com corpos humanos, embasadas em cálculos matemáticos, possibilitaram uma compreensão mais aprofundada da anatomia humana. E a gente traz como um expoente desse método o Andreas Vesalius. Ele era médico belga, reconhecido como pioneiro da anatomia moderna. Então, o cientificismo, ele, impulsionado pelo racionalismo, pelo método experimental, ele vai trazer avanços em diversas áreas, inclusive aqui na medicina. E um dos marcos desse avanço foi justamente o trabalho de Andreas Vesalius, que, ao dissecar cadáveres, ele produziu uma das obras mais detalhadas sobre a anatomia humana. Além disso, a aplicação de cálculos matemáticos na medicina possibilitou uma maior precisão em diagnósticos e tratamentos. E um detalhe interessante é que, ao dissecar corpos, ele estava transgredindo, né, as leis e a ordem daquele período, já que esse tipo de atividade ela era proibida. Outro nome também para ser destacado nesse campo da medicina é William Harvey, médico britânico cujas contribuições foram fundamentais para o entendimento da circulação sanguínea do corpo humano. Então, ele é um dos médicos mais importantes da história, justamente por sua descoberta sobre a circulação sanguínea. Em uma época em que se acreditava que o sangue ele era produzido pelo fígado e consumido pelo corpo. Harvey ele vai demonstrar, por meio de experimentos, por meio da observação detalhada, que o sangue ele circulava continuamente pelo organismo e impulsionado pelo coração. Então, ele vai apresentar evidências de que o coração funcionava como uma bomba, enviando sangue pelas artérias e recebendo de volta pelas veias. Essa descoberta, ela revolucionou a medicina, pois ela corrigiu séculos de concepções equivocadas e abriu caminho para estudos mais avançados sobre fisiologia, contribuindo para a evolução da cardiologia e da medicina moderna. E aí nós deixamos como derradeiro aqui, né, mas um dos expoentes mais importantes do Renascimento. Nós trouxemos Leonardo da Vinci. Ele que foi, vocês devem conhecê-lo mais aí pelas suas obras artísticas, por Mona Lisa, por exemplo, mas ele não foi só um pintor. Leonardo da Vinci, ele representa o ideal do homem renascentista, aquele homem que tem conhecimento geral. Leonardo da Vinci, ele foi matemático, cientista, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto botânico, poeta e músico. Então, ele representa essa personificação ideal do homem renascentista. Ao integrar com maestria diversas áreas do conhecimento, ele rompeu com a visão compartimentalizada do saber, demonstrando que arte e ciência podem se encaminhar juntas. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de um dos trabalhos de Leonardo da Vinci, né? Esse estudo anatômico de um feto, de autoria de Leonardo da Vinci, integrado numa série de estudos sobre a constituição da placenta. Durante o Renascimento, a colaboração entre artistas e naturalistas, ela foi fundamental na divulgação de modelos visuais de anatomia. Então, observem que Da Vinci ele vai ilustrar como que um feto ele está disposto dentro de um útero, né? Então, essa ilustração, ela evidencia não apenas a habilidade artística, né, que é excepcional de Leonardo da Vinci, mas também a sua curiosidade científica e o rigor anatômico que ele tinha. Ao dissecar e representar o corpo humano com detalhes até então inéditos, Da Vinci desafiou os conhecimentos convencionais da sua época, contribuindo
significativamente para o avanço da anatomia e da medicina. Essa obra, que hoje está disponível em domínio público, ela simboliza o espírito investigativo do Renascimento, onde o conhecimento ele era buscado de forma observacional e experimental, abrindo caminho, então, aí para a modernidade. Aí a gente trouxe aqui outra ilustração de Leonardo da Vinci, também evidenciando essa questão anatômica, né? Ele fez inúmeras observações detalhadas do corpo humano, através de dissecações, e produziu inúmeros esboços anatômicos que demonstravam um profundo entendimento da estrutura e do funcionamento do corpo humano. E aí, nessa ilustração, a gente pode observar a profundidade do seu estudo anatômico, especialmente no que diz respeito aos ossos e articulações do braço. Então, Leonardo, ele investigava o movimento e a estrutura do corpo humano por meio dessas dissecações e anotações minuciosas, algo que para aquela época era bastante inovador. Então, é possível a gente perceber, através aqui dessa imagem, o seu interesse em compreender como o braço funcionava, como que ele se articula, a relação entre o húmero, rádio, una, músculos e tendões, bem como o registro em sua característica escrita espelhada. Então, essas observações detalhadas, elas contribuíram para o avanço da anatomia e também exemplificam como Da Vinci ele unia arte e ciência em suas criações, buscando representar o corpo humano com exatidão e beleza. E a gente tem destacado bastante aqui ao longo da aula que uma das características principais dessa nova onda renascentista é a questão da observação, a questão da experimentação. E é justamente a partir daí que os cientistas eles vão começar a trazer novas ideias, a trazer novas teorias e ajudar no avanço de vários campos da ciência. Então, todos esses avanços, eles vão trazer uma outra característica, que é o otimismo. Então, esses elementos combinados, eles ajudaram a criar um clima de otimismo durante o Renascimento, onde as pessoas viam um futuro com esperança, acreditando no potencial ilimitado da mente humana para alcançar realizações notáveis em diversas áreas da vida. O otimismo ele foi uma característica distintiva do Renascimento, refletindo uma visão positiva e esperançosa em relação ao potencial humano, ao conhecimento e ao progresso. Então, os renascentistas eles acreditavam que todos esses avanços combinados e como uma descoberta acabava contribuindo para que outras mais fossem realizadas, para que outros estudos dessem o pontapé inicial, eles acreditavam que o mundo, agora, eles viam de forma bastante otimista, porque o progresso humano estava em amplo funcionamento, em decorrência de todas essas características que foram retomadas lá da antiguidade clássica, lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, pensando, focando na questão racional, no pensamento científico, na experimentação. Então, nós observamos ao longo dessa aula as principais características do movimento renascentista, que surgiu ali entre os séculos XIV até os séculos XVII na Europa. E nós observamos como, através da experimentação científica, como através da observação, vários avanços no campo da ciência, no campo da medicina, da anatomia, puderam ser realizadas, quebrando aquele tabu que havia sido criado durante o período medieval, onde não se discutiam esses campos da ciência, não havia espaço para essa discussão, já que os métodos utilizados eles vão ser resgatados com os renascentistas, certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula e até a próxima.